Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E ó, eu sei que você está ansioso e ansiosa porque daqui a pouco começa a Copa do Mundo e a gente, claro, vai parar para assistir, né, fazer aquele churrasco, mas tem um porém. Provavelmente o churrasco desse ano tá um pouquinho mais caro e eu quero falar com você sobre esse assunto hoje. Já que a gente sabe que vai ter Copa, como é que a gente pode se planejar melhor para aproveitar todo esse tempo e não só apenas o Brasil ser campeão, a gente espera sim, mas também que as minhas finanças consigam passar por esse processo, beleza? Então, para falar sobre isso, a gente está com o Eduardo hoje, que é CEO do N26 Brasil, para trocar essa ideia, compartilhar, tomar um pouco de café com a gente aqui também. Eduardo, seja muito, muito bem-vindo, cara. Prazer, Rafa. Prazer estar aqui. Ótimo, cara. Então, queria que você contasse primeiro quem é o Eduardo em alguns segundos. Beleza, bom, sou o Eduardo, sou de Ribeirão Preto. Eu tenho um menino, Gustavo, casado, e hoje eu atuo no N26 Brasil, liderando a equipe aqui que está lançando o melhor banco do mundo, de acordo com a Forbes, aqui no Brasil. Ao longo da minha carreira, eu tive uma série de passagens por momentos de banco. Então, eu comecei em grandes bancos, passei por grandes empresas de pagamentos, tive uma outra experiência empreendedora na Trípida, que era uma plataforma de caronas entre cidades. Cresceu bastante, a gente chegou a ter aí em torno de 200 pessoas e fomos para Paquistão, Índia, México, Argentina. Infelizmente quebrou, como é a vida de muitos empreendedores aqui do Brasil. E agora, então, liderando aí o time do N26 no Brasil, tentando construir por aqui a primeira FinCare, um banco digital, uma fintech voltado aos cuidados financeiros. Cara, isso é legal, né? A gente está trocando uma ideia ontem dessa importância, né? De não apenas ser um banco, mas sim um banco que se preocupa com a nossa organização, com o nosso planejamento financeiro, né? Não apenas entregando crédito, mas ensinando a usar o crédito de forma saudável. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a N26, como você falou, de alguns pontos, mas queria que a gente entrasse nesse assunto. Eu acho que todo mundo espera pela Copa do Mundo, é um evento que acontece a cada 4 anos, com uma expectativa muito grande, é onde acaba a gente se reunindo com amigos, com familiares, fazendo o nosso aquele bom e velho churrasco, né. Então vocês estão percebendo que sempre vai sair um X mais forte aqui, porque eu sou carioca, né, então não tem jeito, vai aparecer aqui ao longo da nossa conversa. Mas queria saber assim, cara, como é que a gente pode se preparar? Né, porque de fato ficou tudo mais caro, né, a gente pega dos últimos 2 anos principalmente, né, desde o início da pandemia, tudo vem aumentando, a inflação em níveis históricos, com 2 dígitos que a gente não via há bastante tempo, mas é claro que ninguém vai deixar de fazer o churrasco, mas existe uma forma de você se preparar, se planejar para que isso não acaba sendo algo muito danoso para o seu financeiro, né, então eu queria que você compartilhasse um pouco dessas como a gente pode se preparar para isso. Legal. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, então você também vai ver algum R aqui do meu lado. Ah, então beleza, tá ótimo aqui. E se tem uma coisa que a gente gosta lá é chopp. Então churrasco com chopp é tudo que a gente faz por lá. E, sem dúvida nenhuma, principalmente desde a última Copa, desde 2018, a gente teve uma inflação que foi bastante alta, né, foi em torno de 30% dos itens ali do churrasco. Mais especificamente a carne cresceu em torno de 80%. Então, realmente, desde a última Copa, teve uma mudança bastante grande de quais são os custos que estão envolvidos com poder assistir e torcer para o Brasil. Além disso, desde essa primeira Copa que está acontecendo em novembro. E com isso vem uma série de problemas que estão associados com o momento que está sendo a Copa, né. Antigamente era no meio do ano, era quando a gente estava de férias, era aquele momento que estava mais fácil de poder se organizar. Agora então a gente vai passar por um momento em que, putz, a Copa vai estar no meio ali as pessoas vão estar tendo tendo aula, os alunos, as pessoas vão estar no meio do trabalho, e a gente tem que saber como lidar com isso. Além disso, vai ser final de ano, então está muito próximo do Natal, está muito próximo das compras de ano novo que a gente tem que fazer, né, tá muito próximo agora aqui da Black Friday também, que é um momento importante aqui para o comércio brasileiro. Então tem uma série de gastos que não só a gente tem que conseguir se preparar para a Copa, mas também para como lidar com esse momento de uma série de gastos diferentes. Qual que é a nossa sugestão principal aqui? Vamos tentar entender quanto que custaria um dia de Copa, vai. Basicamente, vamos fazer um churrasco? Então, no churrasco, você vai gastar ali uns 40, R$ 50 com carne. Dependendo, pode ser ali de 20 a 40, 50, mais ou menos 1 quilo de carne. Uma pessoa que gosta de cerveja, ele vai tomar umas 5, 6 cervejas. Vai ser ali uns, dependendo muito da cerveja que você tá tomando, mas de 30, 50, R$ 60. Eu acho que, considerando ali um belo churrasco, um belo momento para assistir um jogo da Copa, você vai gastar em torno de 80 a R$ 100. Vamos torcer pro Brasil ser hexa esse ano. Então vamos É o que todo mundo espera, É o né? que todo mundo espera. Então vão ser 7 jogos. 7 jogos são R$ 700. Então, puxa, será que tem alguma forma da gente se organizar para conseguir ter esses R$ 700 sem impactar no resto das demais coisas que a gente tem que fazer?
e também sem sair muito disso, né, sem também perder muito a cabeça, uma das sugestões que a gente traz é fazer a tal da contabilidade mental, que é você separar os seus gastos em caixinhas, né, em caixas ou como a gente coloca aqui no N26, em spaces, são os espaços que você pode abrir e fechar dentro da sua conta, tá. Então uma forma de você fazer isso seria você separar já agora R$ 700 para a Copa. Quem sabe inclusive R$ 100 para cada jogo, já coloca em caixinhas separadas. Assim você sabe o quanto que você pode gastar a cada dia. E aliás, você pode inclusive no próprio dia ir tirando o dinheiro de lá. Acabou, acabou, você não consome mais. Precisou passar um pouquinho? Pega da caixa do outro jogo. Então se de repente hoje é um jogo especial, que você saiu com alguns amigos, foi para um bar, e no próximo jogo você vai assistir em casa, gasta mais agora no jogo com os amigos no bar, e deixa um pouquinho mais guardado e guarda um pouquinho mais na sua oportunidade em casa. Essa é uma forma de fazer isso, que eu acho que é bastante efetiva. E é legal você falar, mas assim, aí só tem um único problema, né? A maioria tá pensando nisso agora que tá ouvindo esse podcast, né. Então, muita gente ainda não se preparou antecipadamente para esse cenário, né. É porque, assim, é muito comum, né, quando acaba uma Copa, vamos botar, há 4 anos atrás, eu tenho certeza que você virou para o seu grupo de amigos, para sua família, para o seu marido, para sua esposa e falou assim: "Ano que vem eu vou assistir a Copa diretamente do Catar". Mas qual a dificuldade? Se planejar para que isso aconteça, né. Então a gente tem essa dificuldade de montar essa gestão, principalmente de médio e longo prazo. Porque, cara, se você pega, lógico, a gente tá tendo a Copa mais cara do mundo, né. Em todos os No cenários ela vai Catar. ser é a mais cara que vai ser. Então, é claro que existe um nível de dificuldade pra isso, mas se você planeja 4 anos antes, talvez você conseguisse. Então, quando a gente pega pra esse cenário de: "Cara, mas vou separar R$ 700 agora", que é uma conta, pô, muito boa. Depois eu vou trazer alguns itens aqui que realmente aumentaram quanto em porcentagem, pra gente ver o quanto ficou mais caro. Mas eu acho que ter essa consciência, como você falou, primeiro ponto é: deixa eu ter uma clareza de quanto eu pretendo gastar. Agora, depois que eu olhei para isso, quanto que de fato cabe no meu orçamento? E aí que vem um passo anterior, a nossa dificuldade de ter uma estrutura orçamentária correta. E o correto não significa que é da minha forma, nem da forma do Edu. É uma forma que de fato caiba dentro do meu orçamento, né. E é muito legal que tem muitas formas de fazer isso. E é importante saber que você às vezes tem que fazer trocas, né, alguns trade-offs. Então, por exemplo, uma forma muito legal de fazer isso também, que ajuda mais no longo prazo, é você ter clareza de quais são os seus custos fixos. Então, puxa, em vez de tentar pensar exatamente o quanto você vai gastar com a Copa, mas o quanto que você gasta fixo todo mês? Quanto que é o gasto com aluguel? Quanto que é o gasto com a escola do filho? Quanto que é o gasto com o serviço que você consome em geral? Quanto que é o gasto, enfim, do streaming? Enfim, as coisas que você tem que pagar todo mês. Vão ser ali 80, 70, 90% da sua renda mensal? Quem sabe você pode separar esse volume variável que fica todo mês também dentro de uma caixa. Também separar esse valor que você não precisa gastar naquele mês, mas que você pode separar para ir aos poucos, então, formando um colchão que você pode gastar em um momento de aí maior alegria, de um momento que você quer despender mais, como a Copa, como a Black Friday, enfim. Essa é uma forma muito legal de, ao longo do tempo, você poder se preparar para poder ter um gasto maior. E eu acho que é muito interessante aqui destacar também, cara, que a gente fala muito de saúde financeira como economia, né? Preciso guardar. Mas saber gastar também é muito importante. Inclusive, quando você faz análises, demográficas, o percentual de avarentos, que seriam as pessoas que têm mais dificuldade para gastar, que sofrem mais para gastar, é até maior do que os descontrolados com os gastos. Então você poder dar tranquilidade que você está gastando sem que isso impacte o seu futuro também é muito importante. Então esse tipo de estratégia funciona para os 2 lados. Tem pessoa que pode falar assim: "Olha, cara, então eu tenho aqui essa caixinha com R$ 500, meu, eu vou me divertir pra caramba aqui sem problema, porque eu posso gastar isso sem que isso impacte o meu futuro". Então isso é bastante importante. E eu acho que é um bom caminho agora para esse momento aqui de final de ano. Não, eu sempre, dentro dos processos de consultoria e de mentoria, eu sempre converso com os alunos, né: "Cara, faça o potinho da besteira". É isso aí. Pega uma parte do seu dinheiro e bota o potinho da besteira. Sobrou uma grana, sabe aquele troco que você, cara, você não sabe o que vai fazer? Guarda no potinho da besteira. Porque vai ter um dia que você vai querer gastar com uma besteira. E não há problema em você consumir, em você gastar. Agora é entender se você pode. A gente gravou um episódio há uns 2, 3 semanas atrás, que a frase foi justamente essa. Cara, o problema não é gastar. Porque se você pensa, o consumir o gastar, muitas das vezes é mais legal, mais emocionante do que você guardar. Porque você tem um prazer momentâneo. E a dificuldade que a gente tem nos nossos dias atuais é eu abrir mão de um desejo momentâneo por um objetivo futuro. Então, definitivamente, o gastar é mais legal. Mas agora, imagina você gastar quando você pode gastar.
o prazer é muito maior, porque você sabe que não é um prazer apenas momentâneo. Você teve clareza que você pode continuar. É a mesma coisa. Cara, ninguém quer comer ali o churrasco, comemorar e no dia seguinte ficar com dor de cabeça. Não a dor de cabeça da ressaca, mas dor de cabeça porque não sobrou mais dinheiro e você não consegue assistir o próximo jogo, né. Então eu acho que a gente trazer essa clareza de o quão é importante você se estruturar financeiramente para cada cenário e ter o seu potinho da besteira ali, se for necessário, para esses momentos. Cara, o dinheiro ele é apenas uma ferramenta para que você possa ter esses momentos, né, com seus amigos, com a sua família. Cara, esse é o mais importante, porque senão não serve para nada. É isso aí. E a importância da caixinha para isso, né? Porque se você tem o mesmo dinheiro separado, que seja ali, sei lá, R$ 5.000, se você guardar, separar isso, caixinha da besteira, como você colocou, caixinha da reserva de emergência, para você poder também se proteger em momentos de maior problema. Se você consegue separar assim em caixinhas, você tem essa tranquilidade. Porque só saber que você tem 5.000 guardado no banco não te ajuda a saber exatamente para que eu estou fazendo aquilo, né? Então, essa clareza de exatamente quanto que eu estou gastando agora, o quanto que vai vir para depois e coisa e tal, você acaba que não tem isso, não resolve o ponto de vista de ansiedade de gasto de economia. Então, você poder classificar as coisas e separar nesses spaces, no nosso caso, é super importante. Não, isso traz muito mais clareza, né, Edu? Porque a gente estava comentando, a gente começar aqui, né, o quanto que a dificuldade financeira traz pra gente problemas como ansiedade, como depressão, como dificuldade. Você fica preocupado. Você fala, cara, o que vai acontecer amanhã? Né? E a gente tem muita dificuldade de lidar com o futuro. Né? Até porque o futuro é impenetrável. A gente não sabe o que vai acontecer, porém eu tenho que me preparar para qualquer desse cenário. Então, quando você olha para sua conta bancária e você vê que você não apenas não tem para o futuro, mas está ainda devendo para o presente, fala, caramba, é muito mais complexo, né? A gente teoricamente não brinca com isso, mas tá falando de uma forma mais descontraída, mas é sério. O quanto a gente precisa se importar com essa estrutura. E você falou sobre a questão de gasto, né? Eu sempre falo que o maior inimigo da nossa vida financeira é o padrão de vida que a gente decide viver. E cada um de nós temos o nosso padrão de vida. Então, as pessoas aqui na sala, você tem o seu padrão de vida, que são os produtos e serviços que você decidiu utilizar no seu mês. Desde a plataforma de streaming que você vai assinar, até a escola do seu filho, até o veículo, o carro que você tem, o lugar que você mora, você tomou essa decisão. Então, existe o seu padrão de vida que existe um valor. Agora tem que entender se o seu padrão de vida cabe dentro da sua estrutura orçamentária. E esse padrão de vida a gente pode separar em duas classes muito simples, como você mesmo colocou. Nós temos nossas despesas fixas ou gastos essenciais. E eu tenho do outro lado o meu estilo de vida, que é tudo aquilo que é importante, mas se eu não tiver por um período, caso necessário, eu não vou morrer. Mas eu tenho que ter essa clareza. Porque quando eu tenho essa clareza, fica muito mais fácil de eu tomar decisões financeiras. Como você falou, eu posso fazer concessões. Talvez se eu quero gastar agora R$ 700 com a Copa, e eu tinha um planejamento de comprar algo daqui a 2, 3 meses, na própria Black Friday, calma aí, o que que é mais importante para mim? Assistir a Copa do Mundo com meus amigos ou algo que eu queria comprar, essa xícara maravilhosa aqui na Black Friday? Calma aí, não. Cara, eu prefiro muito, pra mim é muito mais importante estar em família do que comprar essa xícara. Então eu abri mão para que possa estar presente. É isso aí. Até entre próprios jogos da Copa, né? Tem o jogo que você vai estar saindo e outro você vai estar em casa, então poder também escolher entre esses jogos é muito legal. Um ponto interessante que você trouxe foi a questão de a gente não conseguir perceber bem aquilo que eu vou ter gasto no futuro, né? Eu desconto muito o que está para o futuro, eu não consigo considerar muito bem. E esse é um ponto que a gente trabalha muito lá no N26. A forma como a gente vê isso é que as, as, os- as soluções que a gente tem hoje, a forma como a gente aborda também o tema de saúde financeira, ele é muito para o homo econômicos, que a gente chama, que é a entidade, digamos assim, tradicional da economia, né. Então que é uma pessoa que é altamente racional, que consegue perfeitamente ponderar situações futuras com situações presentes e consegue comparar de forma objetiva quais são os benefícios que eu vou extrair de cada coisa, entre tomar uma água, tomar um café ou comprar alguma outra coisa. Só que a gente não é assim nem um pouco, né, a gente é o que a gente chama de homo emo, a gente é um homo emocional, né, então cada decisão que a gente toma está muito ligada à nossa emoção do momento. Já tem vários estudos que mostram que a tua propensão de gastar mais ou menos depende do que você acabou de ouvir quando você entrou numa casa. Se você teve um momento um pouco mais alegre, você vai ter uma propensão de comprar mais, um pouco mais triste, comprar menos. Dependendo da forma, coisas que você viu um pouco antes de entrar numa loja, o cheiro de uma loja, tudo isso muda. Então, a gente não tem a capacidade de fazer esses cálculos de uma forma bem estruturada, e a gente também tem uma série de aspectos emocionais que nos empurram para situações para fazer gastos que não são alinhados com o que seria a melhor decisão financeira. Então a gente tem que saber disso e no nosso dia a dia construir estruturas que nos ajudam a lidar com isso. E essa estrutura da separação do dinheiro ela é muito útil para isso,
porque ela não fica tentando ser tão objetiva e tão clara, no sentido de, vou gastar R$ 100 com tal categoria, outros tanto com mais um pouquinho. É um tipo de planejamento que a gente não consegue manter, porque a gente não tem esse nível de racionalidade tão bem estruturado. Quando a gente separa em coisas maiores, que nos permite ter essa flexibilidade, como exatamente o custo fixo, o custo variável, adicionaria também o reserva de emergência, que é essencial. Aí você começa a ter simplesmente, você tem uma noção de o que você pode alcançar, o que você pode fazer a cada momento, e isso já é uma grande ajuda para tomar melhores decisões. Cara, com certeza. Tem um cara que eu gosto bastante, Daniel Kahneman, né? Então Putz, ele fala sobre, no livro, Duas Formas de Pensar, é isso Rápido e aí. Devagar. Cara, é um livro sensacional, para quem curte muito o assunto, e ele usa duas estruturas bem simples, né? A estrutura de quem pensa de forma mais eficaz, mais rápida, e aquele que é um pouco mais demorado. E por incrível que pareça, a mais rápida ele é mais a parte emocional. O racional ele é um pouco, digamos que, mais preguiçoso. Então você tem que ter um esforço maior para que você tenha essa visão racional sobre o seu dinheiro. Então o que, que significa? Que sempre as suas decisões, o primeiro ponto que vai te afetar são as suas emoções. Então, o que aconteceu no seu dia, se teve uma discussão com alguém mais próximo, se tá bem, se você não tá. Isso vai ser o primeiro ímpeto. Então você tem que, calma aí, deixa eu tirar essa visão emocional, colocar o meu racional por trás para entender se eu tenho que tomar essa decisão. Só que isso é muito complexo. E aí quando você entra e você chega num lugar que fala assim, não, você tem que controlar cada centavo que entra e que sai, dificilmente você dá continuidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Cara, não significa que você tem que encontrar cada centavo ou não, a não ser que você goste. Mas só de você ter uma clareza da onde estão, para onde está indo o seu dinheiro, isso já é definitivamente, cara, muito bom para sua estrutura orçamentária. Para onde está indo? Por quê? Porque você é o responsável por dar a direção para o seu dinheiro. É isso aí. Se você não tem essa clareza de que você é o responsável para dar a direção, aí você vai entrar de fato no momento que é só suas emoções vão tomar controle. Então acho que isso é legal da gente comentar, né? E o problema não é só que você está lutando contra as suas próprias emoções, mas contra todo o mercado tentando te fazer manipular suas emoções. Porque você não entende, você não se conhece tão bem às vezes, mas o mercado te conhece. Aí o mercado sabe como colocar os produtos no lugar da altura do seu olho, como fazer cores que conversam melhor com cada momento que você está fazendo as compras, até como empurrar crédito, né, para que você consuma mais, além do que você gostaria naquele momento. Eh, então você tem que lutar também para conseguir segurar essas outras entidades que conhecem muito bem a melhor forma de te, tomar decisões, que é bom para eles, mas não necessariamente são as melhores para você. Isso inclusive é uma coisa que a gente tenta mexer bastante aqui na nossa no nosso produto aqui no N26. É realmente estar do lado, a gente diz que a gente quer estar no foco do cliente. Foco no foco do cliente. Que ou seja, onde que ele quer chegar? Eu quero estar com ele nesse caminho. Meu foco não é no cliente, não é em converter, não é em vender mais, é como é que eu faço para ajudá-lo a alcançar alguma coisa. E eu acho que com isso a gente consegue realmente construir uma coisa que é nova e diferente. Cara, isso é muito, muito legal, Edu, porque dentro de toda conversa que eu tenho com, cara, com um cliente, um possível cliente, uma troca de amigos também, a gente fala assim que não é só você saber controlar o dinheiro, mas saber por que e para que você quer usar aquele dinheiro. Porque quando você sabe qual é o objetivo, aquilo te prende a você alcançar aquele objetivo. Mesma coisa, se você sabe para onde seu cliente está indo, aquilo vai te ajudar a preparar o caminho para que ele chegue. Eu falo que a nossa economia, ela definitivamente não funciona, mas poderia funcionar dessa forma. Como todos nós fomos suportes um por outro. Então, se você tem um objetivo e eu conheço o seu objetivo e eu entendo que eu posso ser um suporte para que você o alcance, cara, tudo que eu vou fazer para que você possa chegar lá. Né? A palavra suportar nos dias atuais foi muito banalizada. O suportar é eu te aturo, e não tem nada a ver com isso. A raiz da palavra suporte é eu sou a base para que você cresça. É verdade. É totalmente diferente. Então, isso é suporte. Da mesma forma que banalizaram o propósito, por exemplo. Cara, hoje, qual é o seu propósito? Cara, propósito, uma das raízes é prótese. O que que é prótese? Eu sou um espaço, eu consigo preencher um espaço vazio que você não tem. Então, eu te ajudo, através do propósito, suporte para que você cresça. Se, cara, todo mundo, ou com a maioria das empresas, conseguisse compreender isso, seja uma empresa, uma pessoa física. Se fosse eu consigo ser um suporte para você, sensacional. Então, por quê? Porque eu entendi qual é o seu objetivo. Se eu entendo o seu objetivo, eu te ajudo a crescer e alcançar ele. Da minha forma, ao contrário. Eu preciso de você, você precisa de mim. Isso é de fato a definição de economia. Então, acho que, cara, legal sim vocês terem essa visão, né? Né. Um aspecto que a gente conversa também é que acho que conversa um pouco com o que você está falando agora, é que as soluções financeiras são sempre feitas muito para o indivíduo, né. Então cada um tem a sua conta, você não conversa sobre a sua conta com ninguém. Raramente, principalmente o brasileiro, raramente fala de salário, raramente fala de práticas que tem de dia a dia financeiro. Acho que até essa questão de prática está mudando um pouco até com podcasts como o seu. Mas, ainda é uma questão que é bastante tabu.
né? Será que a gente não devia ter contas que são mais coletivas, que realmente consideram a nossa comunidade e façam com que eu consiga interagir melhor com as pessoas que estão próximas de mim? Até me facilitem o churrasco da Copa. Também é um pouco do que a gente quer construir. É conseguir fazer um contexto financeiro que seja mais para a comunidade, seja mais colaborativo do que ser uma coisa só para você, que você tem que se resolver. E, cara, a gente não faz nada assim. Qualquer coisa, a melhor forma, a forma principal que o brasileiro toma a decisão de compra é através de recomendação. É a mais forte, né? Quando você tem uma recomendação, muito provavelmente, realmente, você vai fazer aquela compra. É, então, por que a gente não tem isso no mundo financeiro? A gente deveria ter isso mais forte. Também é uma coisa que a gente quer construir. Ah, que legal, cara, que legal. E aí, pegando esse gancho que você falou rapidamente do churrasco aí, né? Talvez agora seja o melhor cenário para que a gente não apenas compre um churrasco sozinho, né? E junte com os amigos e saibamos dividir a conta também, né? Porque tem isso, né? Não, eu vou assumir. Né? Mas depois de alguns momentos ali, você fala, "Não, agora eu vou assumir a conta." Não, cara, vamos dividir, vamos entender. E aí eu peguei alguns dados aqui pra Mas o gente. problema não é que alguém quer assumir, né? O problema é quando o cara sai mais cedo, que é pra não poder rachar, né? Esse que é Isso, o pior. isso também acontece, né? Porque sempre vai ter, não adianta. Na Roda de Amigo vai ter o cara que vai no mercado mais cedo, aquele que é planejado, que vai comprar, e sempre vai ter um que vai embora sem pagar. Então você tem que botar isso. Já calcula isso, entendeu? São 10 pessoas, calcula que um vai sair. Então você já faz o cálculo dividindo, sabendo que ali vai ter um prejuízo, né? Às vezes o pior é nem quem não paga, é quem não lava a louça depois, né, cara? Que É. larga tudo pra trás pra quem sobrar depois, os últimos 2, 3 que ficaram bebendo e agora vão ter que lavar E tudo. geralmente, quando você faz na sua casa, você ainda tem que lavar a própria louça da sua casa, Sobrou né? pra Mas tá você. tudo bem, não tem jeito. E aí eu tava pegando alguns dados aqui, né? Só pra vocês terem uma ideia. Em 2000, comparando 2018 e 2019, a carne de primeira em 2018 custava ali em torno de R$ 22,63, enquanto 2022, R$ 43,89. Eu nem vou colocar picanha nesse cenário aqui, tá? Hum. Então já foi um aumento aí de quase 93%. Se a gente pega a carne de segunda, saiu de 17,74 para 34,70, um aumento de 97%. Aí você pega, pô, foi só a carne. Não. A linguiça aumentou 69,9%, o frango 110%, o arroz 62%, o pãozinho, né? Que não tem churrasco sem pão de alho, não tem pra onde você correr. 41%. A gente tem um outro cenário aqui, ó. A farinha para farofa tradicional 32% e a batata, os incríveis 121%. Então você vê 120, que né? tudo ficou mais caro, né? E se você pegar bebidas em geral, né, desde o suco até uma bebida alcoólica, uma média de 20% de aumento. O que seja, o churrasco nesse ano tá 72% mais caro do que nos 4 anos passados. Então, assim, E o se salário, você hein? é. Nesse caso, não aumentou tanto, a não ser que você tenha trabalhado bastante, né. Então a gente isso um dos fatores principais é a inflação, né. A gente tem uma inflação de 2 dígitos aí. Esse ano agora uma expectativa de fechar em quase 5,63%. O último boletim Focus trouxe pra gente essa informação, mas esse foi o impacto que vem dos últimos anos. Então acho que mais do que nunca você tá preparado e planejado financeiramente, você entender essa estrutura para que você possa, cara, aproveitar esse cenário, né, sabendo que você vai gastar mais, não tem para onde correr. E já pensar que isso vai acontecer daqui a 4 anos também. Então, assim, curta esse agora, mas já se prepara, caso você goste de cenário, se preparar para 2026, né. Isso não só pro churrasco, né, isso serve para tudo. É isso aí, é isso aí. Onde vai ser a próxima Copa? Acho Não que é lembro aqui, não agora. é? Cara, eu sim, Acho que vai ser eu só Estados vejo Unidos, futebol. Canadá e México, não é, mano? Isso. Esse, ó, É, viu? Os bastidores aqui falaram pra gente que é México, Estados Unidos e Canadá. É é. que eu só sei quando o Flamengo é campeão da Libertadores, né. Fora isso, eu não acompanho muito não. Mas, cara, uma ótima oportunidade pra viajar, né? Putz, é um Mais dos destinos próximo. favoritos aí do brasileiro, é essa região. Então, putz, já se planejar agora, começar a guardar agora pra fazer essa viagem, que não vai ser barata, mas vai ser muito divertida, é um bom momento também. Não, e já podemos fazer um podcast sobre isso, né, como se planejar pra próxima Copa do Mundo. Acabou. Boa, Pronto, já boa. vem planejado. Cara, mas aí, esse é um ponto importante. E aí a gente pegou um gancho lá do início, e pra gente trazer pra cá. A gente tá falando muito do churrasco, desse momento de Copa, mas a gente sabe que tem outros cenários, né. E aí uma das coisas que o brasileiro tem muita dificuldade é com gastos sazonais. Uma das coisas que eu sempre gosto de analisar e conversar, se você pega o calendário brasileiro, a gente adora dar presente. O brasileiro é impressionante com isso. Todo mês tem uma data comemorativa, mas nunca essa data comemorativa está no seu planejamento. Então a gente sempre é surpreendido por datas comemorativas que não estão no planejamento. Então, aniversário de um familiar, aniversário de um amigo, aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário de. Cara, sempre tem uma data. E a gente nunca se planeja. Dia das Mães, enfim, tem todos os dias. A questão é, como que agora, nesse cenário, a gente tem que olhar para isso? Porque eu vou ter não só a Copa, eu tenho a Black Friday, que muita gente se preparou para isso, outros não, e eu tenho depois as festas de final de ano, que são custos maiores.
alguns que saem da sua cidade e vão para casa dos seus pais, seus familiares. Então acho que mais do que nunca isso ficou mais claro do quão é importante a gente olhar para esses gastos sazonais que não tá, geralmente não tá em nenhuma estrutura orçamentária, né. né. Tem os gastos de começo de ano também, para quem tem filho, né, eu tenho. Então comprar material também é sempre uma dá um probleminha ali no começo do mês, no começo do ano. Cara, eu acho que é o seguinte, se você ainda não se planejou para esse momento agora, claramente você vai ter que fazer a troca de novo, né. Então, realmente você quer nesse momento aqui aproveitar isso, vamos ter que fazer a troca. E essa troca vai ser uma troca temporal, muito provavelmente. Se você não quiser reduzir aspectos do custo fixo que a gente comentou antes, como os streamings, como, enfim, as coisas que você faz todo mês, então você fica só com o que você vai ter de variável do futuro. Então você precisa antecipar isso. Então será que tem algum gasto lá na frente que você planejava fazer, que você poderia deixar de fazer? Ou se a gente conversando essa questão de separar o dinheiro em espaços, em spaces, se você planejava conseguir separar R$ 100 por mês, será que você não pode se planejar a separar 50 lá mais pra frente e trazer isso pra agora? Né, e depois então deixar essa diferença, guardar mais dinheiro mais pra frente? Então acho que tem essa troca que você pode fazer temporal, e uma forma de fazer isso é através do crédito, né. Você só precisa estar muito bem estruturado para fazer isso. Então você precisa gastar um pouquinho mais do que você precisava nesse momento aqui agora, do que você tem guardado, você pode sim tomar um crédito para esse momento e depois se estruturar para conseguir repagar nisso ao longo do tempo. Essa é uma forma de você fazer a troca no tempo e é um bom uso do crédito, desde que feito de uma forma consciente, né. Eu acho que é bastante importante você já ter um planejamento, você não deveria tomar um crédito que te leva a entrar nos seus custos fixos. Então você pode sim estar trocando os seus custos variáveis, né. E é importante também ao fazer esse tipo de troca, você já considerar os juros que vão estar entrando nessa conta também. Porque senão ao longo do tempo você vai falar: "Putz, eu tinha separado aqui R$ 100, R$ 300, R$ 500, R$ 1.000". Sem considerar os juros vão vir alto. Então você vai ficar devendo aí 30, 100, R$ 200 só em juros. Então é importante, se você conseguir fazer essa conta de o quanto que você vai tirar do que você teria de variável para o futuro e trazer isso a valor presente com o crédito, desde que você se preocupe com exatamente o valor que você vai ter no futuro, levando em consideração os juros, eu acho que é uma forma de fazer isso. É, então só pegando esse gancho, né, pra galera que talvez: "Caramba, crédito, eu tenho que pegar crédito". Não, a questão é que você sempre olhar para o cenário aqui, como está a sua estrutura de orçamento? Você tem visão dos seus próximos meses? Né, como é que tá isso? E aí você vai mexer no seu orçamento de acordo com a sua necessidade. Porque o orçamento financeiro, ele é assim como uma dieta ou um treino que você vai fazer, ele é individual e intransferível. Então você tem que entender o que que faz sentido para você ali agora. O que que faz sentido está relacionado ao seu estilo de vida, está relacionado ao que você está vivendo naquele momento, quais são as suas urgências. E, cara, o imprevisto ele sempre vai acontecer. Eu só não sei quando e quanto ele vai custar, mas ele vai acontecer. Então tem que estar preparado. Porém, pode acontecer um cenário de você não estar preparado. E você vai ter que buscar um crédito para isso. Mas não apenas buscar o crédito, mas você pegar aquele crédito e identificar já uma estrutura de como você vai pagar aquele crédito. Por isso que é importante a gente ter um planejamento, né. Uma das coisas que a gente sempre entrega é um planejamento de, por exemplo, 3 anos. É claro que, pô, eu sei que daqui a 3 anos muita coisa vai mudar, mas só de você ter aquela visualização, aquilo te ajuda. Porque a gente tem essa dificuldade, a gente tem muita mania de fazer um cálculo mental, né. Então, pô, eu vou fazer uma compra agora. Aí você faz a conta na sua cabeça. Meu aluguel, minha conta de luz é tanto, a escola do meu filho, aí eu acho que dá. Já era, parcelou em 10 vezes, se quebra. Por quê? Porque a gente tem que ter essa visualização. Isso traz pra gente uma consciência. Uma consciência que eu sei aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, quanto eu posso fazer, se é hora ou não de buscar crédito, talvez tenha uma necessidade, você tenha que fazer isso. Cara, quanto a gente precisou nisso nos últimos 2 anos. Mas não quer dizer que para todo mundo foi ruim. Não, mas se você tem uma clareza e uma consciência de como é que tá os próximos passos, isso vai te ajudar bastante. Se você sabe qual que é esse valor que estava separando todo mês pra como é que se chama aquela separação? Potinho O da besteira? o potinho da besteira. O potinho da besteira é R$ 100. Você pegar uma parcela de R$ 100, você pode. Você só não vai ter mais o potinho da besteira para aquele Acabou. mês. Acabou o potinho Vai da ficar sem besteira. besteira, Você não tem jeito. antecipou a besteira para agora, mas não vai te causar um problema no longo prazo. Exato, cara. E isso é muito importante, né? Você saber fazer esse manuseio do seu orçamento. Porque não tem como um orçamento ele ser rígido, igual para sempre. Não vai acontecer. Cara, sempre vai acontecer um cenário diferente. Talvez você, pô, resolveu agora quero empreender. Pô, você vai ter que ter um caixa preparado para aquilo para você mudar. Você ou perdeu o emprego, agora tem que fazer diferente. Sempre vai acontecer uma situação. Né? A gente fala que, cara, o mundo é totalmente imprevisível, né? E irracional. Né? Então você tem que ter sempre essas ferramentas para que você possa ser adaptável a esses cenários.
E eu acho que você ter essa consciência, né? Mais do que a gente conversou antes, né? Mais do que apenas uma educação financeira, mas uma consciência financeira. Porque a consciência vai te trazer essa facilidade de você conseguir mudar esse copo para cá, isso aqui para cá. Putz, ó, calma aí, eu gosto muito de café, mas vou ter que ficar um pouco sem, né? Eu sempre trago uma história, eu vou compartilhar rápido, né? 2015, 2016, eu precisei transicionar de carreira. Então eu saí da minha visão de CLT e fui empreender. E aí eu estava no final da faculdade ali já, cara, um monte de coisa para fazer, eu falei: "Não, quero empreender, quero empreender, quero empreender". E eu tive que a primeira coisa que fazer é olhar para o meu orçamento. E eu lembro que nessa época eu morava no Rio de Janeiro ainda, e eu gosto muito de jogar futevôlei, né, e lá eu jogava todos os dias. Mas existe um custo para que você possa jogar, você tem que pagar mensalmente, né. Mas que a praia é pública, mas você tem uma rede, você tem um treino, você tem. E aí eu tive que olhar para o meu orçamento e virei para minha esposa e falei assim: "Cara, vamos ter que cortar gasto". Por quê? Porque a gente está transicionando. Nós tínhamos uma receita fixa que eu não vou ter mais, eu vou arriscar no mundo do empreendedorismo, a gente sabe como é que é. Na época não tinha ainda um conceito muito grande de reserva. O que que a gente teve que fazer? Cortar. Primeira coisa que eu tive que cortar, cara, meu futevôlei. Aquilo me doeu absurdamente. Mas eu entendi que não só era abrir mão daquilo, mas eu montei na minha cabeça uma ideia de que, tá, quanto eu preciso faturar nos próximos meses para voltar com essa despesa sem que atrapalhe meu orçamento. Eu, em 6 meses eu consigo. Cara, Deus foi muito bom que em 3 meses eu consegui voltar. Mas eu tive que abrir mão. Então eu tive que mudar esse copo daqui, falei: "Não dá mais agora, vou ficar". Por quê? Porque eu tinha clareza do meu objetivo para onde eu estava indo. Eu acho que a maior dificuldade quando a gente olha e as pessoas têm dificuldade de se organizar financeiramente é porque elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não sabem nem onde elas estão e nem para onde estão indo. Então você tem dificuldade de trocar essas peças, sabe? Eu acho que quando você tem clareza do seu objetivo, fica muito mais fácil de você tomar decisões financeiras. Muito mais fácil. Acho que você tocou em alguns pontos importantes aí. Primeiro, a questão de mudança de momento de vida, que é um ótimo momento para começar a se planejar e começar a se estruturar melhor, porque provavelmente essa questão do propósito e a questão do objetivo está muito mais claro, né. Então é um ótimo momento para fazer isso. Eu acho que um outro ponto também é ter você fez uma troca ali, né, mas eu acho que é muito interessante também a gente ter eu já fiz isso na minha também, compartilhando um pouco da minha experiência pessoal, em momentos que eu queria guardar para alguma coisa maior, eu estabelecia o quanto que eu tinha que gastar por dia. Então eu e minha mulher, a gente sabia: "Olha, a gente pode gastar aqui R$ 50 por dia no variável, vai. Então você tira todo o fixo, fica só no variável R$ 50. Você vai gastar R$ 50 naquele dia. Você quer: "Putz, não gastei 50 e gastei só 10 hoje. Pô, amanhã eu posso gastar 90. Show de bola". E assim vai. Então acho que tem uma série de metodologias que a gente pode colocar para nos ajudar a passar por esses momentos de maior dificuldade. Mas a chave para isso é ter um objetivo, a chave para isso é saber para que você está construindo isso. Senão falta motivação, né, senão você acaba que nem academia, que você começa a ir e sai. Você precisa ter uma motivação, você precisa saber pra onde você tá indo, acho que isso é essencial. Então não é à toa que quando vocês olham para aqui para a câmera, vocês olham aqui, ó, disciplina financeira. Não é à toa, entendeu? Então, porque, cara, é importante você ter essa disciplina, que você tenha essa clareza, né? Porque isso vai te fazer continuar. Porque não é só dar o primeiro passo. O primeiro passo, né? A gente falou de. Existe um abismo da pessoa que ela não tem nenhuma estrutura orçamentária e ela quer começar a se organizar. Cara, você tem que empurrar para ela conseguir. Vai que vai dar certo. Cara, dá o primeiro passo, guarda os primeiros R$ 10 ali. Porque aquilo vai te motivar. Você fala, putz, eu consigo. Agora eu quero guardar 20, quero guardar 50. Mas esse primeiro passo há uma dificuldade, mas não só dar o primeiro passo, mas dar essa continuidade também. Isso aí. E isso te força a priorizar as coisas, que é sempre uma conversa difícil, principalmente em casal, né. Bom, nem o governo consegue, a questão do teto de gasto, né, que fica furando o tempo todo. É quase Priorizar. uma questão social, né. Então É, assim, não vamos culpar o governo, mas existe uma questão cultural de sempre você gastar mais do que você ganha. Porém, você é responsável pela sua vida financeira hoje e amanhã. é. Mas tem uma pessoa tem a vida em casal, a vida com um cônjuge, né, alguém com quem você divide as contas, ela faz isso ficar bem mais desafiador, né. Porque então aqueles R$ 50 agora não são só seus, é compartilhado com uma outra pessoa. E aí essa conversa então sempre de: "Putz, eu gastei mais aqui, mas isso aqui você não devia ter gasto, eu queria ter feito tal coisa". Essa conversa sempre fica mais desafiadora. Então eu acho que ter essa proximidade, ter clareza do que você tá buscando e ter uma conversa madura, por isso que eu falo que é tão importante a gente falar também sobre finanças, é Claro. importante a gente falar sobre dinheiro, porque é com essa conversa madura que a gente consegue fazer essas escolhas, consegue priorizar o que a gente quer fazer. Cara, e quando fala de finanças em casal, assim, eu gosto pra caramba desse assunto, porque, a gente vê que hoje a gente tem 3 principais motivos, né, de separação. O segundo maior é a dificuldade financeira, né, e na maioria das vezes não é a falta do dinheiro, é a falta do diálogo sobre É dinheiro. isso aí. Isso que é muito louco. E esse dia eu estava conversando com um casal, eu dei um exemplo muito claro.
Pra mim, eu falei assim: "Olha, eu aprendi na minha vida que o casamento é como se fosse você andar de caiaque", né. Então você olha casamento e finanças. Quando você vai andar de caiaque, eu posso tentar remar pra frente, e se a minha esposa tentar remar para o lado ao contrário, ou seja, ela não tem clareza pra onde estamos indo, não significa que eu tô certo ou ela tá errada. Mas se a gente não tem clareza junto pra onde tá indo, eu vou remar pra um lugar diferente do dela. A gente vai fazer muito esforço e não vai sair do lugar. Tem um outro cenário, aonde só eu tô remando e ela tá parada. O que que vai acontecer? A gente vai caminhar, porém em círculo. Agora, se nós temos clareza para onde estamos indo, eu vou remar de um lado, ela de outro e vamos juntos para aquele objetivo. Então, assim tem que ser a nossa vida financeira em casal. É isso aí. Muito bom. Então, acho que quando a gente, cara, tudo vem da relação aqui, objetivo, clareza, para onde eu tô indo. Se eu consigo alinhar isso, pô, a minha vida financeira vai caminhar. E aí, eu trouxe mais alguns pontos. E, cara, é ao vivo, tá? Então você sabe que a gente vai pegar as perguntas aqui na hora pra gente poder fazer. E a gente estava falando antes, né? A N26 ela entra muito com essa ideia de não apenas liberar o crédito, né? Então, tá, você tem um cartão de crédito agora, né? Que você ficou muito conhecido nos últimos anos, qualquer um tinha acesso a crédito. E isso não é bom, né? O acesso a crédito ele é importante, ele é necessário para que haja um giro na economia ali mais fácil, né? Para que haja uma melhor movimentação financeira. Mas como nós temos a dificuldade. E aí você falou sobre a N26 ser uma fincare. E aí queria que você explicasse, cara, do que você tem vivido esses dias, como vocês criaram essa percepção, por que chegaram nesse ponto de não apenas olhar para o resultado final da empresa, mas sim o quanto você desenvolve cada indivíduo, cada pessoa que tem a conta ali. Legal. Eh, acho que o primeiro passo que a gente fez foi tentar entender quais são os problemas que a gente precisa resolver, né. E a gente identificou alguns. O primeiro problema que a gente identificou foi essa questão do Homo econômicos, né, que então as soluções que a gente tem hoje não foram feitas pra pessoa, emocional, foram feitas para as pessoas que são extremamente racionais, e a gente simplesmente não é assim. Então a gente precisa ter uma estrutura que nos ajude a tomar melhores decisões. Uma coisa que eu gosto de comentar aqui, que já me faz o segue para o próximo problema que a gente precisa resolver, é a questão dos nudges. É a questão como que a gente poderia traduzir em português? Seriam os empurrõezinhos, né? São as dicas que a gente pega que nos ajudam que nos levam a tomar alguma decisão. Então, por exemplo, tem um nudge que é muito famoso aqui principalmente aqui para o universo masculino, que no mictório você tem lá a mosquinha que te ajuda a mirar direitinho ali, né? Então esse é um nudge, te ajuda a tomar uma decisão de fazer no lugar certo. Se você abrir aplicativos de banco, você vai ver que a primeira tela da maior deles está falando de crédito. Então eles vão te falar seu saldo e vai ter mais umas 3, 4 informações sobre crédito. Por quê? Porque é isso que ele quer que você faça. Então não quer te ajudar a tomar a melhor próxima decisão. O que você deveria estar fazendo nesse momento? Eu quero que você tome crédito. Então como que a gente faz para construir incentivos dentro da nossa plataforma que façam a pessoa ir para o caminho que ela gostaria de ir? Um segundo ponto que está ligado com isso, então, que é o que a gente que precisa mexer, é nessa questão dos incentivos. Os incentivos têm que estar mais alinhados. Boa parte do mercado hoje está com os incentivos desalinhados com os clientes. Um lado é essa questão do crédito. Outro lado é ao comprar fundos, ao comprar serviços de investimento, que muitas vezes quem está te recomendando está ganhando através do próprio proprietário do fundo. Então, esse é um outro problema que a gente gostaria de resolver. Outro problema que a gente quer resolver é que finanças deveriam ser colaborativas e hoje são muito individuais, como eu também comentei agora há pouco. Eh então, resolvendo esses 3 problemas, a gente entende que a gente vai estar construindo uma solução, de serviços financeiros que realmente vai no sentido de ajudar a pessoa a ter uma melhor saúde financeira. E é importante, eu gosto de fazer uma distinção aqui entre saúde financeira e educação financeira, né. A gente costuma dizer que a gente é uma fincare. Por que que a gente chama fincare? Porque a gente está focado é uma fintech focada em cuidados financeiros. Eh, e eu acho que o mercado até hoje focou bastante em educação financeira. E pra gente, eu gosto de fazer um paralelo com um médico. Então como é que funciona? Se você vai num médico, você imagina que você chegasse lá e ao invés de você falar: "Cara, eu tô aqui com essa gripe", em vez de ele pegar e te dar um remédio, ele parece falar assim pra você: "Olha, tá aqui o compêndio de medicina, tá aqui os seus exames, vai lá e toma uma decisão do que você tem que fazer". Cara, você estava morto, né. O que o cara te faz? Ele te dá uma receita do que você tem que caminhar, né. E nessa receita, ela não só te fala o que tomar, mas te fala quando tomar, com que frequência. Você não precisa necessariamente saber tudo que tá ali por trás.
você precisa saber que você vai buscar aquilo, né? Então é basicamente isso que a gente tem que trabalhar com comportamento. Um outro paralelo que a gente gosta de fazer é a questão do skincare. Até dei um pouco da inspiração do skincare também. O skincare é basicamente a prática que você tem de cuidado da pele no dia a dia. Então você vai ter ali uma série de cremes e tal, e você cuida da sua pele. O que é interessante é que isso não é um momento em que você teve um problema e que então você vai tomar um remédio para resolver uma doença. Isso não é uma questão de tentar mudar alguma coisa, assim, uma melhoria constante. São coisas que você faz todo dia e que te fazem, ao longo do tempo, ficar muito melhores. Esse é o tipo de serviço financeiro que a gente quer construir também. Alguma coisa que está no seu dia a dia e que ajuda você a construir melhores comportamentos, até, quem sabe, maior disciplina, para então chegar num futuro que está melhor para você. Então, esses são alguns dos direcionais do que a gente está tentando construir. Não, isso é top porque você tocou nesse ponto, né? A gente acaba sempre olhando para o dinheiro só quando eu tô desesperado e preciso olhar para o que tá rolando. É isso aí. A gente nunca se antecipa, né. Então calma aí, tô bem, cara, mas deixa eu melhorar, né, deixa eu me preparar, deixa eu antecipar a minha estrutura para que eu possa cumprir algo, fazer alguma coisa. Não, eu sempre começo a olhar mais para o dinheiro já quando eu tenho um problema. E aí você sempre vai associar dinheiro, problema a uma dor, porque é uma dificuldade que você tá passando, quando não é. E daí aquele problema é tão dolorido, você quer tanto Cara, sim, resolver aquele claro, problema, claro. que você vai tomar um crédito. E provavelmente não vai ser um bom crédito. Porque você tá louco pra resolver aquilo. E daí você vai pegar um segundo problema, que é depois pagar isso. Aí você vai ter uma nova dor. E aí sabe, você vai pegar um novo crédito. E a cada um que você toma, você vai estar aumentando a sua bola de neve até que você vai acabar no agiota. Né? Que quem sabe é o último nível ali em termos de custo de juros. Custo de crédito. Então, de fato, se você consegue tomar esse tipo de decisão, é a mesma coisa, né? Você não vai pro supermercado com fome, senão você vai acabar comprando Exato. demais. Eu acho que as decisões financeiras também têm que ser feitas quando você está com a cabeça mais tranquila. Então você tem que ter um pouco um nível de uma perspectiva de preparar um caminho, né? De conseguir definir os passos que você tem que tomar para construir um futuro melhor. Legal. Du, a gente estava falando, né, você começou no início, cara, a N26, na verdade, a gente tem a plataforma Brasil, mas é um banco alemão, não é isso? É isso. Que foi considerada pela Forbes 2021 como, cara, o melhor banco do mundo, né. E da onde chegou isso e como é que vocês trazer isso para o Brasil? Porque teve até um processo para que isso acontecesse. Hoje vocês estão com quantos usuários? A gente não abre exatamente esse número, a gente diz que a gente tem 30 mil pessoas na nossa lista de espera. 300 mil pessoas, desculpa. 300 mil pessoas na nossa lista de espera. Tá, e se eu quisesse agora abrir uma conta, tem que esperar, não tem jeito. Tem que esperar um pouquinho. Legal. Mas, e aí são esses pontos que vão trazer de mudança para o cenário. E quando você fala de investimento, né, isso é uma coisa que a gente estava conversando antes de a gente começar, é que eu, cara, brigo quase todos os dias com alguém no mercado de não assim, brigar, mas quantos produtos financeiros de investimento são muito ruins, e principalmente esses são os que mais têm acesso para a galera, né. Então a gente tem alguns padrões que a gente tem que seguir quando for tomar uma decisão de investimento, mas como conseguir fazer com que o melhor investimento chegue para aquela pessoa. Eu acho que essa é uma dificuldade, né. Não, sem dúvida. O Para mim passa muito por simplificação. Principalmente o que a gente está falando aqui, que eu não tô o nosso objetivo aqui é realmente, ajudar aquela pessoa que está passando por uma jornada de evolução financeira. Tem aquela pessoa que realmente já está num momento de ser tão expert, que de fato ali ele consegue fazer as escolhas mais diversas e construir carteiras e portfólios bastante completos. A gente está tentando ajudar aquela pessoa que está começando esse caminho, que está no meio desse caminho. E eu acho que para essa pessoa simplicidade é muito importante. Principalmente no momento que a gente está hoje, em que a gente tem uma taxa Selic tão alta, provavelmente investimentos que te dão aí 100% CDI são, em geral, uma boa escolha. Então a gente vai realmente caminhar na jornada aí de trazer simplicidade para o ato de investir. Tem uma conta que eu gosto de fazer que, se você tem ali guardado até uns 100 mil reais, você conseguir guardar mais 1% é muito melhor do que você ter um investimento que é melhor 1%. E hoje tá todo mundo tentando esmagar ali as opções que a gente tem de investimento para extrair aquele um pouquinho a mais de rentabilidade, que faz todo sentido para quem já tem um patrimônio bastante grande, mas que não faz sentido para quem está no processo de construção desse patrimônio. Então a gente quer realmente focar em ajudar a pessoa a guardar o próximo R$ 1.000. Eh, e é esse o caminho, então, para dentro você guardou, vamos fazer investimentos simples, que te garantem que você vai conseguir seguir na sua construção de patrimônio. Esse é o caminho que a gente quer seguir.
Eu sempre brinco, né, que o modelo de investimento que eu sempre gosto de ensinar e compartilhar é para pessoas físicas comuns. Eu e você. Cara, se a gente consegue fazer isso com o maior número de pessoas, acabou. Elas vão ter muito mais consciência, sabe? Porque a simplicidade, há beleza na simplicidade. Não precisa complexar tudo. E quando você olha para o mercado, cara, a gente abre lá nomes complexos que a gente tem que tentar quebrar para poder ensinar isso melhor e mostrar que, cara, se você consegue, ao invés de você só olhar para quanto você vai ter de retorno, mas se você olhar para qual é a sua capacidade de poupança mensal, talvez seja muito melhor. Então, o quanto você perde de tempo dedicando para achar o melhor investimento, cara, calma aí, deixa eu olhar aqui. Poxa, eu consigo poupar 10% a mais do que eu poupava antes. Então, acho que E vai fazer muito mais diferença. isso pra mim é uma coisa que é sensacional, principalmente no início da jornada, né, aquela que a gente fala aquela atração ali de você começar a guardar, você vê um volume. Então acho que você montar uma estrutura pra pessoa física comum, eu acredito que hoje é uma coisa que a gente já faz hoje na empresa praticamente 2 anos e meio, 3 anos, pra esse tipo de pessoa, pra que sou eu e você, que eu quero onde a gente vai ganhar mais dinheiro? Nosso trabalho. Só que as pessoas ainda têm a consciência que o investimento é onde eu vou ficar rico. Cara, pode até ser onde você vai potencializar, mas onde você ganha? No seu trabalho, executando, sendo o melhor profissional, empreendendo da melhor forma ou na sua profissão, no que for, é ali. E se daquele momento você consegue extrair o melhor do seu trabalho, mais recursos você tem para poupar. Então, o investimento não é onde você tem que dedicar o maior tempo. Você tem que saber o que você está fazendo, tendo a clareza que você está executando, mas não onde você vai dedicar o maior tempo do seu dia. Para mim, são três pilares importantes quando a gente fala de investimento: tempo, dinheiro e conhecimento. O tempo é o tempo que a gente decide investir. É basicamente o tempo de vida que a gente ainda tem pela nossa jornada. É você pegar o tempo médio de cada um. Outro ponto é o dinheiro. Só que da onde vem o dinheiro? Não vem do investimento, vem do seu trabalho. Ali que tem a sua capacidade de poupança. E o conhecimento é o que você vai adquirir na jornada. Seja dentro de qualquer plataforma que você vai buscar, ou você vai buscar com alguma consultoria, uma mentoria, o que for. Na internet, cara, hoje tem muito conteúdo. Mas se você consegue entender esses pontos e da onde cada um vem, para onde cada um vai, a sua tomada de decisão para investir fica muito mais tranquila. E vou pegar a sua palavra, fica muito mais simples. Então você fica muito mais confortável de investir, não dando uma dor de cabeça, sendo muito mais tranquilo, sabendo estar executando e dando foco no que é mais importante, seu trabalho, sua família, seus negócios, enfim. É isso aí. E se a pessoa está começando nesse caminho, eu começaria por tentar montar uma reserva de emergência. Eu acho que é o principal passo para quem está começando essa jornada é a reserva de emergência. A parte quando você tem alguma tranquilidade de que você não vai ter que enfrentar algum desafio que vai te tirar o seu sua vai balançar o seu estilo de vida, você passa a poder correr mais riscos. E daí sim você pode até, quem sabe, começar a buscar um percentual do teu portfólio que tenha, assim, um risco maior, né. Então tem sempre a composição de portfólio, tem alguns ativos lá em renda fixa, alguns em renda variável, outros ativos ali que você pode buscar uma maior exposição a risco. Mas eu não faria isso antes de ter uma boa reserva de emergência ali de 6 meses da tua expectativa de rendimento. Porque assim, se você, bom, enfim, tive algum tropeço aqui, perdi um mês, tá bom, tô de pé, tá tudo certo. Então eu acho que o primeiro passo é construir a reserva de emergência, e a melhor solução é colocar num lugar muito seguro, né, coloca numa renda fixa, tenta arrumar alguma coisa que pague ali o 100% do CDI. A gente tem uma solução muito boa, de que tem, então, 100% CDI com liquidez diária, que inclusive a gente lançou agora recentemente uma complemento isso muito legal, que a gente chama de modo N. Que então a gente tenta conectar o ato de gastar com o ato de guardar. Então a cada R$ 100 que você gasta no cartão, você ganha mais 1% do CDI. Então se você gastar R$ 2.000 no cartão, você tem 120% do CDI, limitado a R$ 10.000 de investimento total. Depois disso volta para 100% do CDI. O que ele é ótimo para tal da reserva de emergência. Chegaria em 200% do CDI, né? Poderia Poderia chegar a chegar a 200%. 300% do CDI. O que é ótimo, então, para reserva de emergência. E que também está muito em linha com o nosso jeito de ver, que não é só sobre guardar, é sobre saber equilibrar, é sobre encontrar o balanço perfeito. Então, a gente dá incentivo dos dois lados. Tô te dando incentivo para gastar, porque você tem um rendimento maior, mas você só pega aquele rendimento se você guardar dinheiro. Então, você tem o estímulo para os dois lados, tanto para guardar quanto para gastar. A gente lançou recentemente, está sendo super legal, o pessoal está gostando bastante. Acho que a gente está começando a ver que a gente consegue direcionar um pouco esse comportamento. Ótimo, ótimo. Edu, a gente acho que conseguiu colocar quase todos os pontos aqui, né? Dá pra gente ficar falando sobre finanças aqui mais um bom tempo. Tem muito assunto pra gente falar, o mercado financeiro é gigantesco, dá pra gente falar de muito ponto, mas queria que a gente já encaminhando já para o final do nosso episódio,
Que você compartilhasse, cara, assim, como é que tem sido a sua experiência com o banco, né? Quais são as expectativas que vocês têm para os próximos anos aí dessa jornada, principalmente para um cenário econômico agora que a gente não sabe o que que pode acontecer nos próximos anos, e deixar também claro uma mensagem para a galera que está assistindo e está ouvindo a gente. Legal. Bom, eu comecei no N26 em 2019. Foi quando eu vim aqui para o Brasil com o desafio. Vim para o Brasil, não, né? Passei um tempo lá para aprender, depois vim para cá para lançar o serviço aqui no Brasil. E a gente passou ao longo de 2019 construindo a operação no modelo que, em geral, as fintechs e as startups fazem quando são internacionais. Você traz para o país, você monta no país uma estrutura muito mais voltada a atendimento, a marketing, a regulatória, no nosso caso aqui do mundo de fintechs. Só que isso não funcionou. A gente passou 2019 inteiro construindo e no final a gente tinha desenvolvido uma linha de código ainda. E a gente precisava de muito código aqui para o Brasil. Então a gente chegou a pausar a operação durante 2020 inteiro. Em março de 2021, a gente retomou a operação e hoje a gente faz tudo 100% diferente. A gente faz tudo local. A gente constrói toda a nossa tecnologia, a gente constrói todos os nossos fornecedores são locais. A gente traz lá do N26 a marca, a gente traz a user experience, então aquilo que é forte do N26 a gente trouxe, mas está construindo tudo aqui tudo aqui no Brasil. E a gente faz isso porque a gente entende que a gente está chegando aqui no momento em que a gente precisa sim ter soluções novas, soluções inovadoras para o mercado brasileiro e que não faria sentido trazer uma solução já pronta para cá. A gente precisava construir alguma coisa junto com os brasileiros. A gente precisava construir alguma coisa que tivesse desde o começo um aspecto de cocriação muito forte para começar a resolver problemas novos. E esse problema novo que a gente quer resolver é o do cuidado financeiro. Então acho que foi uma jornada de altos e baixos aí, mas que hoje nos colocou numa posição de bastante robustez para conseguir buscar uma posição bastante relevante no mercado. Hoje a gente está com o nosso aplicativo em produção, já nas lojas, fechado para a nossa lista de espera. As pessoas ainda podem entrar na lista de espera, convido todos aqui a entrem na lista de espera. Mas a gente vem se formando aos poucos para que a gente possa ir equilibrando todas as questões que a gente tem. Também com questões de entender como que é a nossa inadimplência, entender qual que é o capital que a gente precisa manter dentro do banco, como que a gente vai chamando para realmente trazer o melhor produto e o melhor serviço que a gente pode ter. A gente vai indo aos poucos, mas logo, logo a gente deve abrir para, então, estar aberto para não precisar entrar pela lista de espera. Cara, que legal, que legal. Eu acho muito legal, assim, a ideia de construção de um negócio, né? Ainda mais de uma área que eu particularmente gosto bastante. Então, assim, ver como é que isso foi criado é sensacional. Eu tive o prazer de acompanhar um pouco de uma outra empresa há uns 2 anos atrás, como é que foi tirar de um outro país e trazer para o Brasil também, que a gente sabe que é complexo. A legislação brasileira, ela não é tão legal para poder ajudar nisso, mas de vocês terem essa ideia de criar no Brasil, para o Brasil, é tudo aqui, né? Então, isso é muito bom. Ó, e para você que quer entrar na lista de espera, a gente pode deixar o link aqui? Claro, por favor. Então, vamos deixar o link aqui para que você possa. Eu tô lá na lista de espera também, mas tudo bem, né? Então, assim, não fui privilegiado por estar aqui, então eu deixei meu nome lá também, porque eu acho que a gente pegar essa novidade e ver como é que vai funcionar, cara. Eu acho que, sim, tem uma expectativa muito grande por essa ideia de Fincare, eu acho legal pra caramba. É algo totalmente novo, a gente não conhece, então vamos ver como é que vai rolar. Mas, antes de tudo, cara, obrigado pela sua participação, de conseguir marcar esse episódio, trocar essa ideia, falar de Copa do Mundo, falar de churrasco, né? Então, acho que isso é muito importante, e de dinheiro, né? Então, já prepara o seu churrasco aí, ó. Daqui a pouquinho tem jogo nesses dias aí. Provavelmente esse episódio tá indo na semana agora. Então não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar. E como é um padrão nosso, né? Já ia esquecendo. Sempre ao final do episódio, calma, não é uma surpresa não, fica tranquilo. Tá meio nervoso ali. Sempre a gente gosta de deixar uma indicação, né? Deixar uma mensagem, que você queira deixar, cara, de história de vida, o que foi pra essa galera. E indicação de um livro, né? A gente sempre tenta forçar, e é forçar mesmo o nosso ouvinte, quem tá assistindo a gente, a ler, né, cara. A gente tem uma dificuldade muito grande, então a gente montou uma biblioteca, então todo episódio, todo convidado deixa um livro aqui de indicação, a gente força lá, deixa pra pessoa poder ler e buscar, então eu queria que você deixasse a sua indicação. Boa. Para empreendedorismo, eu vou falar de dois, que acho Beleza. que me iluminaram bastante. Um é o Hard Things About Hard Things. Acho que em português é Coisas Difíceis sobre Coisas Difíceis. Hã? Eu perco agora o nome do autor, depois a gente pode A colocar. gente acha aqui, o Google, ele é muito bom Boa, nisso. boa. E é muito legal porque é um empreendedor que fala do que ele enfrentou, mesmo. Ele não tenta muito colocar as coisas em padrões, ele vai contando as histórias, é muito legal. E outro é o Principles, do Ray Dalio. Que, putz, a gente vem construindo a empresa muito baseado nisso. Então, para mim, são dois livros aí que iluminaram bastante onde a gente está hoje. Em termos de alguma sugestão, cara, eu acho que é não desistir. Não desistir nunca. A gente teve esse momento ali em 2019 que a gente teve que dar um passinho para trás, recriar o nosso caminho e agora a gente está subindo de vento em popa. Então, eu acho que isso mostra como que
pequenos problemas da vida, se a gente tá bem preparado, se a gente tá resiliente, a gente consegue passar e alcançar muito mais. Acho que essa é a mensagem final aí. Ótimo. Aí o livro é O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. Então acho que esse Boa. é top, sensacional. E o Princípios do Ray Dalio eu gosto bastante. Por acaso eu comecei a ler, eu voltei a ler esses dias ele, é um livro que eu gosto bastante também. Então, galera, Edu, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Cara, espero que você tenha curtido, aproveitado aí, né? Um cafezinho, pelo menos o café foi bom. Foi Né? bom. Então, de tudo, pelo menos o café foi tranquilo. Mas obrigado pela sua participação. Vou deixar o link aqui, né? Se quiser te achar nas redes sociais, não sei se você é tão ativo nas redes, mas deixa também pra galera. Boa, sim, LinkedIn, Eduardo Prota. Bem simples, prático. Bem racional. Gente, ó, obrigado. Não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Bota no grupo da família lá, que todo mundo vai querer saber como é. Bota lá, gente, como fazer um churrasco gastando pouco. Pronto. Melhor coisa que você pode comentar lá, beleza? Grande abraço e até a próxima. Fui. Valeu.